A 34ª rodada do Brasileirão 2025, eu acredito que talvez tenha sido a pior para o Palmeiras. Foi sentimento de raiva, de tristeza, de medo, de ansiedade, de frustração. Como foi complicado acompanhar essa terceira partida que o Palmeiras não consegue uma vitória. Nas 3 últimas partidas, 9 pontos, o Palmeiras conseguiu 1 ponto. E todos esses sentimentos aí tem uma definição: FIFA, Federação Internacional de Futebol. A FIFA acabou com o Palmeiras, desmontou o Palmeiras, dilacerou o Palmeiras. É isso que acontece. Um time investe, né? Um time tem uma gestão exemplar para chegar à FIFA, numa data FIFA, para jogar contra a Tunísia. Pelo amor de Deus, meu. Isso é uma coisa muito séria, isso aí tem que mudar. Eu não sei exatamente como tem que mudar, mas não pode acontecer o que aconteceu, né? O que aconteceu do Palmeiras ter essa dificuldade tremenda. E numa rodada onde a gente poderia encostar no Flamengo, a gente acabou ficando numa distância de 3 pontos. Com esse empate contra o Vitória, a gente ficou a 1 ponto. Com isso, o Flamengo ele poderia estabelecer uma vantagem aí de 5 pontos. Por Deus que isso não aconteceu. Por Deus. Isso em função do Fluminense, que apresentou um bom futebol, e em função ao Rossi. O Rossi ajudou a gente. Espero que ele tenha essa performance na final da Libertadores, que vai acontecer dia 29 agora, não esse sábado, no outro. Numa ele estava muito adiantado, tomou uma bola por cobertura, e no outro, né, como sempre, aquela autoconfiança, acha que é jogador de linha, foi resolver sair fazendo embaixadinha, uma bola que ele poderia ter estourado, ele acabou perdendo, e com isso o Fluminense fez 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo tomou um gol de pênalti, ficou 2-1 logo no final, 38 minutos do segundo tempo. Deu um certo receio ali, né, do Flamengo conseguir um empate, o que não mudaria muita coisa, porque a diferença continuaria em 3 pontos, e um eventual tropeço futuro poderia trazer o Palmeiras de volta, né, porque são 3 pontos, tem a questão lá do número de vitórias, né, mas de qualquer forma, a gente foi ressuscitado, desculpa, a gente foi ressuscitado por um Flamengo que não soube buscar os 3 pontos, que fatalmente colocaria o Flamengo na sequência certa, na sequência exata, com uma mão e meia já na taça. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, o que vem acontecendo com o Palmeiras, né? Além dessa questão da FIFA, né? É culpa da comissão técnica? É culpa do Abel? Não é. Tudo que poderia ter sido feito foi feito. Tudo que poderia ter de planejamento, de estratégia, de troca de jogadores, de estratégia do jogo foi usado. O Palmeiras amassou o Vitória. O Vitória veio com uma postura um pouquinho mais ousada, no sentido de arriscar mais os contra-ataques, né? Tanto é que não fazia cera, procurava colocar a bola em jogo, procurava chegar com mais jogadores ali na frente para conseguir um eventual gol. Então não houve cera, o Vitória teve essa postura de ousadia, né? Ousadia no sentido de dar umas cutucadas a mais, porque fechou ali atrás sempre com o zagueiro a mais. Tanto é que no final o Abel colocou o Gomes para jogar de atacante, para ter ali uma superioridade diante da linha que o Vitória colocou, né? Então é isso. A gente continua vivo ainda, agora faltam 4 rodadas, né? 4 rodadas para finalizar o Brasileirão. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Fluminense em casa. Vai ser o último jogo do Palmeiras em casa, né? Vai ser o último jogo do Palmeiras em casa. O Flamengo vai pegar o Bragantino em casa. A gente espera que o Bragantino consiga um empate aí pelo menos, né? E o Palmeiras, quem sabe, ganhe do Fluminense e acabe, né? Vai ser um jogo muito duro, muito mais duro do que esse agora contra o Vitória, né? O Fluminense é um time de muito mais categoria, um time muito mais encaixado, né? Com jogadores ali com melhor capacidade técnica, tática e tudo mais, né? Então é isso, meu. Foi complicado hoje. Hoje eu vi a Viola em caco. Eu não acreditava que de repente fosse possível a gente voltar a ter essa possibilidade. Agora são 12 pontos a serem disputados. E o Palmeiras com essa diferença de 2 pontos aí, né? Então ressurgiu aí a possibilidade. Vamos continuar lutando bastante, né? E vamos ver se a gente consegue engrenar, né? Porque, ó, tá difícil, hein? Então o Palmeiras dessas 4 partidas, o Palmeiras vai fazer a próxima em casa. E depois as 3 vai sair para jogar fora.
né? É Ceará, Grêmio e Atlético Mineiro. O que eu vejo até como positivo, tá? Eu vejo como positivo porque o Palmeiras tem uma performance muito boa fora de casa, né? Quando você joga fora de casa, o adversário ele tende a sair, ele tende a propor o jogo, então com isso abre os espaços, né? Para que a gente possa conseguir ali ter possibilidades de gol e uma vitória. Mas de novo, a FIFA acabou com essa sequência, né? Meu, eu vou te falar um negócio, meu. É de uma responsabilidade, né? Tudo bem, os jogadores querem defender o país, os jogadores, claro, eles gostam dessa data FIFA, mas para o time, para quem investe, para quem mantém essa estrutura, é muito complicado. E isso tem que ser visto de alguma forma. Eu não sei exatamente qual que é a forma, né? O Palmeiras aceitou, eu não sei exatamente ainda. Eu queria muito saber o que aconteceu do Palmeiras jogar um jogo dentro da data FIFA, um jogo tão importante, né? E não bastando essa data FIFA que o Palmeiras jogou sem 9 titulares, teve ainda agora esse jogo onde os jogadores chegaram arrebentados, naturalmente, né? E a gente não pôde contar ali com a força máxima diante de compromissos tão sérios na reta final agora do Brasileirão 2025, né? Mas vou te falar, hein? Foi uma noite que, ó, não foi fácil não, hein? De novo, em raiva, tristeza, medo, ansiedade, frustração. E agora no final, um alento, né, em relação a essa derrota do Flamengo que mantém a gente ainda com esperança. Porque eu vou te falar, em 5 pontos de um total de 12 a ser disputado, sendo então que nós precisaríamos de dois jogos positivos para recuperar do Flamengo, aí ia faltar 2, nossa, era sem chance, não tinha menor, não tem nem como buscar uma diferença dessa, né? Bom, os compromissos do Flamengo agora futuros, ele vai pegar o Bragantino, né, fora de casa, depois o Flamengo vai pegar o Galo, né, lá em Minas Gerais. Mas aí eu não sei exatamente como é que vai ser, né? Porque vai ser na terça. Vai ser um jogo antes da final da Libertadores, né? Palmeiras também e Flamengo também bastante prejudicados por essas datas, né? Vai ter que escolher um ou outro, né? Onde colocar força, né? Imagina se o Flamengo perde um grande jogador, já perdeu o Pedro. Imagina se o Palmeiras, se bem que a força do Palmeiras ela tá mais dividida ao longo do elenco. Nós não temos nenhum jogador assim que, de fato, ele tem assim um peso tão extraordinário, né? A gente tem o Flaco que está numa boa fase, nós temos o Vitor Roque que está numa fase espetacular, né? Mas se o Flamengo perder uma Arrascaeta, por exemplo, fica muito difícil. A gente viu a dificuldade hoje do Flamengo articular o jogo contra o Fluminense. Já perdeu o Pedro, né? Já não vai poder contar com o Pedro, que pro Palmeiras é muito bom isso aí, né? É ótimo, né? Que bom, né? É assim que funciona, né, meu? Infelizmente a gente tem que contar aí com esses desafortúnios do outro time. Então é isso, ó. Então tá, vamos lá, vamos continuar. Vamos buscar, vamos acreditar, né? O Palmeiras não costuma ter uma série assim tão, tão grande de insucessos, né? Eu não lembro da última vez que o Palmeiras, numa sequência de 3 jogos, ganhou 1 ponto. E mesmo assim, numa sequência de 3 jogos, 9 pontos, ganhou 1, ainda continua em segundo a 2 pontos do líder, né? Diante de tantas mazelas, a gente pode dizer ainda que a gente está num cenário positivo, né? Dizem que nada é tão ruim que não possa piorar, mas nessa questão podia piorar muito e não piorou, tá bom? Valeu, grande abraço, muito obrigado. Eu quero agradecer a você que assiste, você que curte, comenta, compartilha. E você que ainda não está inscrito no canal, peço muito que você nos dê essa moral aí, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.